Desde que eu me conheço por gente, todo ano, quando chega nessa época de festas de final de ano, eu tenho um sentimento de nostalgia. Mas não apenas sobre tudo que eu vivi naquele ano. Eu sinto falta dos sonhos que eu não conquistei, das mensagens não enviadas, das falas não ditas e das emoções silenciadas. É como se eu quisesse pausar o tempo para poder fazer as coisas que deixei de fazer naquele ano. Porém, às vezes também, eu sentia tamanha gratidão pelos sonhos conquistados, pelos momentos vividos, pelos abraços dados e pelos choros chorados. Eu lembro de olhar para tudo o que vivi e pensar: nossa, tem como ficar melhor? Então, eu senti uma enorme vontade de pausar o tempo para tentar degustar aquela gratidão o máximo possível, segurar as memórias na minha mente, reviver cada momento, quase que com a certeza de que muito se perderia na inevitável passagem do tempo. Hoje, pela primeira vez, não me sinto assim. Não que os momentos vividos não valham a pena serem lembrados, mas porque eu sei que as melhores memórias, aquelas que não marcam apenas a mente, mas sim usam do sentimento para se eternizar, essas memórias nem o tempo é capaz de apagar. Eu escrevi isso ontem. Me perdoe os erros de português. Isso é apenas um texto de pensamentos de uma mente inquieta. Por mais que eu ame o Natal e essa época do final do ano, eu me pego sendo muito reflexiva às vezes e até um pouco solitária. Não sei se é porque eu sinto que o Natal é um feriado que a gente deve passar com a família, e como eu moro longe da minha família há 6 natais, eu tô até hoje buscando a ressignificação dessa celebração para mim. Não é apenas sobre mostrar a gratidão e o amor que a gente sente a outra pessoa através de presentes, o que para mim, inclusive, eu acho incrível a gente parar num momento, praticamente o mundo inteiro parar numa época do ano e deixar de olhar para si e pensar no outro e pensar na personalidade de outra pessoa, nos gostos de outra pessoa e deixar de fazer alguma coisa para ir buscar um presente para aquela pessoa. Eu não estou falando do bem material em si, mas do pensamento de focar e de querer prestigiar, de querer mostrar através de um presente o quanto você admira alguém. Bom, não é à toa que uma das linguagens do amor é dar presentes. Apesar de eu querer muito estar com a minha família, de querer cozinhar juntos e abraçar cada pessoa da minha família e dar risada e jogar papo furado, eu tenho aprendido a ser grata pelas pessoas que estão ao meu redor, que inclusive a cada Natal muda. Parece algo tão óbvio ser grato pela vida, pelas pessoas ao nosso redor, pela oportunidade de conversar, de trocar ideia, de ouvir as ideias de alguém e de ser ouvido também. Mas o que significa ser grato? Como é sentir gratidão? Como ela se manifesta dentro da gente? Honestamente, para mim, eu sinto que eu estou imersa num sentimento de gratidão quando eu perco completamente a noção do tempo. Quando eu estou tão presente numa conversa, naquele momento, que eu percebo, nossa, como é boa a companhia dessa pessoa. Ou, que prato de comida maravilhoso. É como se eu despertasse assim e me desse por conta. Caramba, eu sou muito feliz aqui e agora. E naquele momento eu percebo que eu não estou pensando sobre o passado ou me preocupando com o futuro. Então, isso é algo que eu tenho percebido há pouco tempo e tentando estar mais presentes nos momentos ordinários da vida. E eu acreditava muito que para ser grato, a gente tem que falar obrigada, sou grato por isso, por aquilo. E acredito que sim também, usar as palavras de gratidão é um modo de demonstrar gratidão, mas não é o único jeito. Eu acho que a gente estar no momento presente e focar naquilo que está acontecendo e sentir o que está acontecendo dentro da gente e prestar atenção no que está acontecendo naquele momento, eu acho que esse sim é um dos modos de sentir gratidão profunda. E sobre o Natal trazer esse sentimento de reflexão, de troca, de gratidão, eu acho que faz muito sentido, porque desde as origens da ceia do Natal,
era essa questão de deixar a porta das casas abertas para que as pessoas que estivessem passando, os viajantes, peregrinos, pudessem entrar e compartilhar daquela ceia, daquela fartura, né? Então, eu acho que é por isso que até hoje a gente tem esse resquício de querer compartilhar muita comida com os nossos amigos, com a nossa família na ceia de Natal. Inclusive, a gente comemora, pelo menos na minha casa, né, comemorávamos a ceia de Natal no dia... Muito comum os scooters aqui, todo mundo vai para cima e para baixo com elas. Mas na minha casa a gente comemorava o Natal no dia 24, né, a ceia na noite do dia 24. E aqui na Austrália é muito comum fazer um almoço no dia 25, um churrasco na praia, algo assim mais ao ar livre. E na Irlanda, que é da onde o meu namorado é, eles comemoram na noite do dia 25 mesmo. Mas eu acho tão incrível que diferentes culturas, diferentes partes do mundo, todo mundo para em algum momento compartilhar a fartura, a abundância, seja em forma de alimento ou em forma de troca, como eu falei, seja em troca de presente, seja troca de conversa, troca de carinho, troca de amor. Até os filmes natalinos falam muito sobre que o Natal é um momento de ser verdadeiro, de falar a verdade, né? E eu sinto muito essa magia do Natal. Só que hoje em dia parece algo menos relacionado ao presente em si. Você entende o que eu quero dizer? É mais sobre estar presente do que ganhar presente. O Natal é uma data muito especial, afinal de contas, é o nascimento de Jesus. Tem como ser mais especial que isso? E esse ano eu tive a oportunidade de ser host, de receber pessoas na minha casa, né? Eu e o Mark fizemos a nossa primeira ceia e foi muito gratificante esse sentimento de receber os nossos amigos em casa. Eu fiz um fricassê de frango, que é algo muito que sempre esteve presente nas ceias de natais da minha casa, então quis trazer algo brasileiro. E o Mark fez o ham, que é o presunto, no estilo irlandês, que é algo que sempre esteve presente nas ceias de natais da casa dele. Então a gente fez essa conexão, né? Brasil, Irlanda, na Austrália. Muitos dos nossos amigos são australianos que vieram na nossa casa. E eu estava tão feliz de ter a casa cheia. Assim, parece que eu entendi os adultos. Parece que eu me senti que finalmente me tornei uma adulta, alguém que gosta de receber pessoas em casa, que gosta mais de presentear do que ser presenteado, e o prazer em compartilhar a felicidade com outras pessoas. Eu também me dei por conta que esse é o começo da trajetória de ter uma família com o Mark. De forma alguma estou falando que isso substitui a minha família, a gente vem para somar, né? A família só cresce. Depois da ligação para minha família, eu acabei chorando bastante, mas não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de amor e de saudade. Até porque acho que não cabe tristeza nesse feriado. Logo mais eu vou começar a planejar o meu próximo ano, começar a pensar nas minhas metas e objetivos, mas tentando cada vez mais estar presente no hoje e ser grata pelo agora. Essa é a minha mensagem de Natal de 2024. Vamos todo mundo estar presente, vamos ser gratos e vamos viver, gente, que o tempo não para, o tempo não dá para pausar. Não vou negar, eu também sou muito grata pela tecnologia, que de uma forma ou outra faz com que eu me sinta um pouco mais próxima da minha família, mesmo estando a muitos quilômetros de distância. E também, obviamente, me permite conhecer pessoas e compartilhar histórias. Então, muito obrigada a você que está assistindo esse vídeo. E me conta aqui nos comentários qual que é a tua gratidão de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.